A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Pessoal, hoje eu vim aqui para a nossa lição 4 e 5 da nossa revista do quarto trimestre dos pré-adolescentes. A partir de hoje, nós vamos fazer lições duplas, sempre, duas aulinhas, para que a gente consiga terminar essa revista até o final do ano. Hoje, nós vamos falar sobre a lição 4, que fala quando Jesus se encontrou com Nicodemos, e sobre a lição 5, que fala sobre quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana. O livro de João nos traz essas duas histórias. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos está no capítulo 3 de João, e sobre a mulher samaritana está no capítulo 4 do livro de João. Vamos lá então? Na lição 4, quando Jesus se encontra com Nicodemos, o que a gente vai aprender? Quem é Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, ele era um mestre da lei e ele tinha um grande conhecimento da história, grande conhecimento da lei, grande conhecimento, era um homem muito culto. E ele ficava no sinédrio junto com alguns outros homens. Então ele era um homem muito rico, que estava em Jerusalém, né? E ele era um fariseu. E os fariseus, eles tinham alguns problemas, né, com Jesus. Eles não aceitavam tudo que Jesus fazia. Eles tinham um grande conflito, né, com o ministério de Jesus. E quando Nicodemos pede para falar com Jesus, ele encontra Jesus durante a noite, longe dos olhos das outras pessoas, né? Não foi no sinédrio, nada disso. Foi apenas os dois à noite. E quando ele chega para falar com Jesus, ele já começa o diálogo chamando Jesus de Rabi, chamando Jesus de mestre. Então ali a gente já começa a entender que Nicodemos tinha respeito, tinha humildade por Jesus, né? Ele tinha um grande respeito pelo trabalho, pelo ministério de Jesus. E ele começa a conversar e ele é surpreendido quando Jesus fala para ele que é necessário que o homem nasça novamente. Ele não consegue entender isso. Como que um homem adulto vai nascer novamente? Como que ele vai voltar para o ventre da mãe dele e nascer novamente? E Jesus vai explicando para ele, né? Eu vou ler aqui para vocês o que está lá em João 3,5, que Jesus fala assim: Eu afirmo ao Senhor, a Nicodemos, que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O livro de João, ele começa a falar sobre João Batista e ele fala sobre o batismo na água, né? Sobre todo o ministério de João Batista. E logo após, começa a contar sobre Jesus. Então, Nicodemos tinha o conhecimento sobre isso, mas ele não conseguia entender o que era nascer da água e do Espírito. Qual era esse poder do Espírito Santo? Mas conforme ele vai conversando com Jesus, ele vai tendo esse entendimento. E mais para frente, a Bíblia vai nos contar que quando Jesus foi crucificado, Nicodemos estava lá. Nicodemos foi um dos homens, junto com José de Arimateia, que foi pedir a Pilatos o corpo de Jesus para que ele pudesse ser sepultado, para que o corpo pudesse ser preparado com os olhos, ser envolto no lençol. E Nicodemos fez parte disso. Então a gente vê que Nicodemos sim, era um homem da lei, era um homem rico, mas ele teve humildade. Ele reconheceu a Deus, reconheceu a Jesus como nosso Deus e Salvador. E nisso a gente vê que Jesus teve tempo para conversar com o mestre da lei e ele ensinou a Nicodemos. E eu tenho certeza que essa sementinha gerada lá em Nicodemos pôde alcançar muitas e muitas outras vidas, porque hoje, em 2020, nós estamos falando sobre ele. E aí a gente chega no livro, na lição 5, que vai falar sobre a mulher samaritana, que está lá em João 4. A mulher samaritana era uma mulher humilde, ela era uma mulher que já tinha casado várias e várias vezes, então a sociedade
não a via com bons olhos e era uma samaritana. O que para um judeu era a escória da sociedade. Ninguém se envolvia com um samaritano, ninguém parava para conversar, um judeu, né? Não parava para conversar com um samaritano. E Jesus, contrariando tudo, como a gente bem sabe, né, do amor dele, foi até Samaria. Ele não apenas teve tempo para ela, como ele foi encontrar ela. E ele chega ao meio-dia, no sol mais quente, até o poço onde a mulher samaritana estava pegando água. E ele pede a ela que dê a água a ele. E a mulher samaritana percebe que ele é um judeu e fica assim, mas como assim? Você como um judeu está me pedindo água? E eles começam a conversar e ela pergunta para ela também reconhece a ele como mestre, reconhece a ele como profeta. E ela começa a perguntar para ele onde ela deve louvar a Deus, como louvar a Deus. E essa pequena conversa, esse pequeno diálogo, alguns minutos que eles ficaram ali conversando, também fez a diferença na vida dela. E não só na vida dela, como na vida de toda a comunidade dela. Porque ela sai ali daquele poço e ela vai até onde ela morava, até a vila onde ela morava, e ela conta para as pessoas o que aconteceu com ela. E aí a gente chega no versículo-chave da lição 5, porque ela conta a eles o que aconteceu com ela, ela conta a eles sobre o mestre, e eles saem de lá e vão encontrar Jesus, porque eles também querem ter essa experiência. E aí, lá em João 4:42 a gente lê que fala assim, eles diziam à mulher, agora, a mulher é a mulher samaritana, agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Essas duas lições, essas duas histórias, elas estão nos mostrando que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o mesmo para o rico, ele é o mesmo para a pessoa mais humilde. Ele é o mesmo para quem pecou e ele é o mesmo para quem já acertou, né, já reconheceu a Deus a Jesus como nosso Deus e Salvador. E ele está pronto. Ele está pronto para nos ouvir. Ele está pronto, ele está a um diálogo de nos encontrar. É o nosso coração aceitar. É nós darmos esse passo e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, muda minha vida. Senhor, me escuta, olha para mim. Jesus está aqui. Em qualquer lugar que nós estejamos, Ele está conosco e Ele nos ama e Ele está pronto para mudar a nossa história, assim como Ele mudou a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana. Eu fiz uma experiência aqui com vocês. Eu peguei uma folha sulfite e amassei ela. E se a gente abrir essa folha sulfite, vocês vão ver que ela não é mais lisinha, bonitinha, né? Como ela era antes. Ela tem muitas marcas, ó. Ela tem as marcas desse amassado que eu fiz. E a nossa vida, ela é a mesma coisa. O nosso coração, ele vai ter os nossos pecados, tudo que a gente fez que não agrada a Deus. Mas, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Deus e Salvador, Ele limpa o nosso coração. Ele faz com que seja lisinho novamente, Ele faz com que seja perfeito novamente. E é isso que essas duas histórias estão nos mostrando. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, Ele vai nos usar. Ele vai fazer com que a nossa vida faça diferença no reino de Cristo aqui na terra. Ele vai nos usar como uma sementinha para que nós possamos gerar muitos e muitos frutos na vida de outras pessoas e que essas outras pessoas também possam falar do amor de Cristo a mais e mais pessoas. Que essa seja a nossa missão e que nós tenhamos um coração entregue a Cristo, humilde a Cristo, para que o amor dele possa ser refletido através de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por essa palavra. E eu peço, Senhor, que ela possa ficar guardada no nosso coração. Nos ensina a sermos humildes,
nos ensina a amarmos a Ti e a crermos em Ti, e que a nossa fé possa ser renovada a cada manhã, Senhor. Jesus, perdoa-nos pelas nossas falhas, perdoa-nos pelos nossos pecados, pela nossa falta de paciência, por todas as falhas que nós temos, Senhor. Mas eu também peço, Pai, dá-nos um coração puro, um coração voltado a Ti, e que nós possamos entender quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida, e que nós tenhamos, sim, um coração voltado a Ti e entregue para que o Seu reino possa crescer aqui na Terra. É isso. Tchau, pessoal. Até mais. Boa semana.